A paz do Senhor, meu querido, paz do Senhor, minha querida irmã, paz seja convosco, com toda a sua casa, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Ismaelon Reis, eu sou da cidade de Colatina, estado do Espírito Santo, sou diácono da Igreja Batista Canaã, onde tenho por líder, pastor, como eu tenho como dídimo para minha vida o pastor Kerlen Moretz, né, que tem sido aí um canal de bênçãos para minha vida. E para você que é novo no canal, inscreva-se no canal, dá o seu like para que venha cair chuvas de likes e não deixe de ativar também as notificações para que através de quando surgir novos vídeos, né, você venha estar por dentro das novidades. Confira também nosso amigo em Cristo, Academia Águias de Oração. Academia Águias de Oração, planos de jejum e oração da meia-noite, a fonte de fogo. Se inscreva já! Meu querido irmão, o tema que eu vou tratar hoje, né, como que eu saí das drogas, eu venci as drogas, né, e se eu venci, você que está aí atrás da telinha me vendo, também pode vencer também. Cresci no leito evangélico, aos meus 14 anos eu saí da presença do Senhor, né, isso não foi bom, porque quando você sai da presença do Senhor e você tem o Espírito Santo dentro de você, automaticamente ele se retira, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos compactua com as coisas do mundo. O pecado afasta o homem de Deus. E aí eu comecei com bebidas, comecei a virar alcoólatra, e isso já não estava mais suprindo as minhas necessidades. E foi aí aonde que eu comecei com a maconha, depois comecei com a haxixe, loló, né? Quando não tinha loló era benzina mesmo, e crack, e dentre outras drogas. E eu me deparei numa situação que eu já estava assim. Lembra daquele homem de Gadara, o gadareno? Ele dormia no cemitério? Pois é, eu não dormia no cemitério, mas a boa parte de onde eu usava as drogas era dentro do cemitério. Porque ali eu via naquele lugar um refúgio, olha só que coisa diabólica, um refúgio para que eu viesse estar ali, porque ali não tinha polícia, ali ninguém ia me encher o saco, eu ficava dentro do cemitério e fumava ali meu crack, cheirava minha cocaína, quando eu não estava nos bares cheirando, bebendo e virando a noite. Perdi muito tempo da minha vida, perdi muitas coisas boas da minha vida, mas tudo isso aconteceu para um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Aconteceu isso para que eu viesse hoje estar aqui falando para você. Olhe para o seu filho. Cuidado com o que você fala para o seu filho ou o que as pessoas estão falando de você. Né? Por muitas das vezes as pessoas chegavam para mim e falavam: você, desculpa a expressão, mas é um vagabundo. Para quem não conhece, vagabundo é uma pessoa, traduzindo, né, do dicionário, vagabundo é uma pessoa que anda errante. Ou seja, eu não era vagabundo e eles me chamavam de vagabundo. Então isso começou a trazer um desconforto para mim, certo? Porque uma pessoa te chamar de algo aquilo que você não é, e você não tem ali uma estrutura, né? Então eu fiquei muito triste com isso. Eu falei assim, eu não sou você. E aí comecei a fazer o que eu já falei, e tive praticamente 5 inícios de overdose, foram quase 12 acidentes de motos, um acidente de carro, eu acabei de perca total no carro do meu padrasto, não era nem da minha mãe, o carro do meu padrasto. Isso foi algo muito triste, porque era uma pessoa muito querida minha, né? Mas eu estava por efeito de drogas, eu estava por efeito de ações demoníacas, né? Porque se você não sabe, quem atua nos vícios é um demônio cujo nome dele é Zé Pilintra, né? E da mesma forma que nós não devemos brincar de ser cristãos, porque nós não podemos brincar, porque o diabo ele não brinca, ele tá aí, ele é paciente, ele faz de tudo para destruir sua vida. Então, ou seja, eu queria um abraço da minha família, eu não tinha porque eles estavam ocupados trabalhando, para quê? Para me dar o melhor. E ali, mas era onde que eu queria um abraço. Às vezes você com um abraço, é tudo que você precisa, é um abraço.
Às vezes tudo que você precisa é um bom dia e você não tem ali um bom dia, né? E eu já não tinha mais esperança de vida. Eu queria morrer fumando, bebendo, nas drogas. Para mim, se eu tomasse um tiro, não ia fazer diferença, né? Eu vivi momentos difíceis na droga, né? Desfiz de muitas coisas minhas que eu tinha por causa das drogas. E isso, eu olho para trás, eu vejo, poxa, os meus amigos que eu tinha eu perdi, porque automaticamente as pessoas vão se afastar de você. E eu me recordo que uma vez eu estava na praça da minha cidade e minha mãe e meu padrasto chegaram ali, tinha uma feirinha ali, e ali minha mãe me viu, eu cadavérico, pesava 45 quilos, né? Hoje eu tô bem, tô até um pouquinho gordinho, mas amém. 45 quilos cadavérico, minha mãe me viu, ela já fez sinal para mim chegar perto dela, ela falou, meu filho, pega ali um empadão, pega ali uma Coca-Cola, leva para você e pro seu pai, porque quando eu bati com o carro do meu padrasto, eu fui morar com meu pai, que minha mãe era divorciada, separada do meu pai, e assim, isso também foi difícil para mim, mas o que acontece? Eu falei com a minha mãe, não mãe, muito obrigado, não precisa se incomodar. Eu já tô bem, tranquilo. E quando a minha mãe virou as costas para conversar com o meu padrasto e eles ali conversar, bater o papo deles e tal, eu virei para um latão de lixo. Eu lembro como se fosse hoje. E peguei um resto de Coca-Cola que estava num copo, uma bandejinha que tinha uma bandejinha com um pedaço de bolo comido e outras coisas que estavam ali no lixo. Eu fui colocando nessa bandejinha e quando eu olhei para trás minha mãe estava olhando para mim e aquela cena foi marcante. Minha mãe estava vendo eu comer lixo, porque para nós era isso era normal, porque, né, para os roqueiros, para a galera ali, vamos bater um trash e tal, né? Então eu abaixei a cabeça e saí. Da mesma forma, eu sei que doeu em mim, mas eu sei que doeu muito mais na minha mãe, porque hoje eu tenho meu filho, né? E eu não quero nem imaginar isso. E assim, minha mãe começou propósitos. O pastor Isaías da Academia Águias de Oração, ele começou também um propósito, meu cunhado, né? E todo mundo começou a orar pela minha vida. E foi onde que eu tive o meu 5º início de overdose, eu fui parar no hospital. Já não tinha mais como, meu pulmão já estava todo tomado de drogas e eu já não tinha mais esperança, eu já não queria mais viver, para mim era morrer mesmo, né? E era perdição para minha vida. E assim, eu sei que eu estava desacordado e minha mãe chegou para mim e falou assim, encostado na maca, eu estava na UTI, né, num tratamento intenso ali. Minha mãe falou, poxa meu filho, como que eu queria que você mudasse. Eu estava desacordado, mas eu ouvia minha mãe falar aquilo, né? E de repente, eu não sei o que deu, minha mãe teve que sair da sala e quando eu fui ver eu estava no quarto. E minha irmã, a minha irmã mais velha, ela me chamou para mim para a igreja. E chegou no momento que, de tanto ela insistir, eu falei, vamos para essa igreja. E eu falei, só que tem essa, só vou se for de carro, porque esse negócio de ir pra igreja de ônibus tá por fora. Olha só, que nível de miséria e de orgulho também, né? Fui. Só que quando eu cheguei na igreja, o pastor, ele trouxe uma palavra muito objetiva e parecia que ele estava falando para mim, tudo aquilo ali. E no final, porque ele estava falando de Cristo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E durante, eu acho que uns 3 meses, todos os cultos ele pregava só isso. Porque ele falava, enquanto as pessoas não entenderem isso, eu não vou parar de pregar isso. As pessoas têm que entender isso. Enquanto eu não parar, enquanto as pessoas não entenderem, eu não vou parar, porque é o reino, a gente tem que priorizar o reino. E no final dessa mensagem, dessa primeira vez que eu fui, ele falou no finalzinho, Jesus Cristo,
é aquele que compra uma caixa de tomate podre. Quem é que compra uma caixa de tomate podre? Ninguém compra uma caixa de tomate podre. E ele falou assim, ele pega e restaura. Eu olhei pra mim e falei assim, eu tô o caco aqui. Aí eu botei no meu coração, se esse cara fizer o apelo, eu vou aceitar esse Cristo aí, eu vou servir, eu tô dentro dessa parada. Foi o que eu falei, foi o que eu pensei, era o estilo de vida que eu vivia, era a forma que eu me comunicava. Falei, não, se esse cara fizer o apelo, eu tô dentro. Falei desse jeito, todo loucão, mas dentro de mim, né, eu comentei. E aí ele fez a bênção apostólica ali, deu a paz do Senhor e tchau. Eu falei, o quê? Ele não fez o apelo. Minha mãe falou, tô esperando lá no carro. E eu cutuquei minha irmã e falei assim, olha, eu quero aceitar esse Cristo aí. Se ele me aceitar, eu tô dentro. E eu estava sentado na segunda fileira de cadeiras, bem na frente do altar mesmo, e ela foi e falou assim, pastor, meu irmão. E ele já sabia da história, ele ligou o microfone, irmãos, aqui ó, uma alma se rendendo aos pés de Cristo. Ou seja, Deus estava ali quebrando o meu orgulho. Né? Então, meus queridos, eu aceitei a Jesus, drogas, depositei no altar e nunca mais eu usei drogas. Então, ou seja, Ismael, eu não consigo. Bebida alcoólica, depende de você. Depende de você querer não mais isso para sua vida. Ismael, mas como que você fez isso? Ah, mas para uns é mais fácil. Simplesmente, eu vi que era um negócio que estava destruindo a minha vida. Eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais sonho. E automaticamente, o que acontece? Quando eu estava ali no altar do Senhor, entregando a minha vida para Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele veio e me abraçou. Aquele abraço que eu queria da minha mãe, aquele abraço que eu queria do meu pai, aquele abraço que eu queria, ele veio e me abraçou. Meu Deus do céu. E aquilo ali foi tirando as feridas da minha alma. Quando eu olhei para o lado direito, eu vi minha mãe chorando. Quando eu olhei para o lado esquerdo, minha irmã abraçada em mim, um monte de jovens que estavam intercedendo pela minha vida. Eu falo para você, tem clínicas de recuperação, tem inúmeros meios de você se tratar. Mas lembre-se que dentro de uma clínica de recuperação, que eu já dei palestras em clínicas de recuperação, e em uma delas, eu não vou citar o nome, o cara quase me tocou. Porque eu falei que lá dentro não tinha necessidade de nenhum deles estarem lá dentro. Porque ali dentro, eles estão confinados. É muito fácil você ser cristão dentro da igreja. Mas eu quero ver você ser cristão da porta para fora. É a mesma coisa. É muito fácil você usar drogas lá dentro, você não vai usar. Por quê? Não entra. E mesmo se entrar, não vai ter como, você tá entendendo? Amarola ou o que for, você vai ficar neurótica ali dentro, então não tem como. E quando você sai para fora, você vê a realidade, você vê o mundo, você sente cheiro de cigarro, você sente aquela ânsia, aquela abstinência, aquele negócio do inferno para você voltar a fumar. Então, ou seja, nenhum de vocês que estão, todos vocês aí que estão me vendo, eu passei por tudo isso. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo, eu não desejo. Então, o que acontece? O que eu faço? Peço para vocês. A força, é lógico que vem de Deus, mas depende de você. Depende daqui, ó, do seu coração. Se a partir do momento que você decide, mesmo que você não tem força, mesmo que você não tem controle, se você não tem controle, aí sim, entra no controle dele. Mas você tem que propor e colocar no seu coração, eu não quero isso mais para minha vida. Smilon dos Reis, o canal que traz a mensagem que edifica sua vida.